Glória a Deus, aleluia. Podeis assentarem neste momento. Saudar os que já chegaram, que ainda não tinham cumprimentado com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém? Vamos iniciar a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10. O capítulo 9 inicia no primeiro ano de Dário. E aqui no capítulo 10 nós estamos no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. A princípio, lá em Esdras, capítulo 1, nós temos o primeiro decreto que possibilita a volta do povo de Deus para Jerusalém, né? Ciro faz isso, então ele decreta a saída do povo. Mas se a gente continuar estudando Esdras, nós vamos ver que vai chegar o momento que os samaritanos, junto com alguns ali da vizinhança, atrapalham a reconstrução, inventam mentiras, embora tenha algo que eles colocam de verdadeiro, que aquela cidade tinha sido uma cidade que tinha sido um local de revolta, etc. Como Nabucodonosor deixou algumas pessoas morando lá, né? Houve rebelião, o rei se rebeliou e foi preso, né? E teve aquela confusão toda lá. Foi colocado outro rei no lugar dele. Bom, estava escrito no livro lá das crônicas. Então um rei resolve parar com a obra que estava acontecendo lá em Jerusalém, embora tinha a ordem de Ciro. Segundo alguns comentaristas, parece que um dos seus filhos ficou lá em Babilônia, enquanto Ciro foi à frente da batalha, ainda continuar conquistando alguns reinos. E nesse período houve essa manifestação e eles suspenderam lá o edito do rei por um período. O que acontece? Aqui já tem 2 anos que a reconstrução tinha sido dita para começar. Com essa pausa, demora um pouco Daniel ficar sabendo disso, né? Que a obra está parada, mas chegam as notícias para Daniel, e Daniel começa a orar a Deus. Senhor, tu me mostraste na visão há 2 anos atrás, né? No primeiro ano de Ciro, que o Senhor iria libertar o povo, que estava acabando o período das 70 semanas, né? Dos 70 anos, e a gente iria entrar naquelas semanas proféticas, e o Senhor ia reconstruir Jerusalém. Senhor, a cidade está parada, a reconstrução parou, né? A gente estuda um pouco de Daniel, estuda um pouco de Esdras, de Neemias, para compreender todo esse contexto das 7 primeiras semanas, os 49 anos aproximadamente, que levou para essa reconstrução da cidade. Então é aqui que nós nos encontramos agora. Daniel está orando, e diz no começo da palavra que Deus trouxe revelado uma palavra ao coração de Daniel. Nós temos do 1º ao 6º capítulo, cada capítulo uma história no livro de Daniel. A segunda parte do livro de Daniel, do capítulo 7 até o 12, são visões. 4 visões, capítulo 7, 8 e 9, cada um contém uma única visão e sua explicação. Já no capítulo 10, 11 e 12, nós temos a última visão,
a quarta visão de Daniel está nos 3 últimos capítulos. Primeiro capítulo nós vamos estudar hoje. Segundo capítulo nós vamos ver exatamente qual é essa visão, né? E no último capítulo a conclusão de tudo isso. Então hoje como se deu essa revelação, como isso aconteceu na vida do profeta, quais os efeitos da oração na vida de Daniel. Quando oramos, alguma coisa acontece ou nada acontece? Quando você ora, Deus escuta ou não escuta? Como é que é isso? Algumas coisas nós vamos ver aqui nesse capítulo na vida de Daniel, né? Então as obras estão aí interrompidas. Daniel volta a orar, a jejuar, a chorar na presença de Deus, clamando para que se cumpra com a sua palavra. Aleluias. Às vezes nós temos dificuldades dentro do nosso lar, às vezes temos dificuldades na nossa família, com os nossos filhos, saindo um pouco do eixo. O que fazer? Abandonar? Largar? Não quer saber de Deus? Vai para o inferno? Quem é o pai que falaria algo assim? Todos nós gostaríamos e queremos que os nossos filhos, nosso cônjuge, todos nós cheguemos à presença de Deus naquele glorioso dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aparentemente parece que alguns não querem. Parece que os filhos não querem, parece que o esposo não quer, parece que os pais não querem, parece que os tios não querem, parece que alguém não quer. Aparentemente vai acontecendo coisas que você fala, não quer saber de Deus, é por isso que vai desse jeito mesmo, vai tudo para o inferno. Não, a gente pode fazer alguma coisa. Existe uma arma que o crente tem, que às vezes usamos pouco, que é a arma da oração, da intercessão. Toda oração precisa ser seguida de jejum? Claro que não. Porém, há momentos que a oração por si só, ela falta algo. E aí a gente clama com mais intensidade. A gente, ao invés de orar 15 minutos, a gente ora meia hora. Ao invés de só orar, a gente jejuma. E durante o dia a gente faz as nossas orações. A gente vai clamando a Deus, clamando a graça, a presença do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor diz que tem demônios, castas demoníacas, que só saem com jejum e oração. Ela não sai só você falando, o sangue de Jesus tem poder. Não adianta. É necessário ter uma vida de oração, é necessário ter momentos de jejum, é necessário buscar poder de Deus, autoridade do Senhor, e aí sim a gente pode falar e vai acontecer conforme a palavra do Senhor nos garante quando nós temos fé. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é poderoso. Então Daniel está aqui orando. Daniel, no primeiro versículo, já recebe essa palavra, já recebe essa revelação. Já é dito que essa palavra é verdadeira e que vai tratar de uma guerra prolongada. Vai vir ainda os gregos para guerrear, vai vir os romanos, e tudo isso que nós temos visto até o dia de hoje, essas guerras e rumores de guerra, até que venha o fim. Já estava também escrito quando Jesus disse que nos seus dias, quando estivesse chegando o dia da sua vinda, a gente ia ouvir falar de guerras e rumores de guerras, e de vez em quando a gente está escutando isso. Então, guerras prolongadas, quase que o tempo todo os reinos estavam em guerras, com alguma revolta, com algum povo tentando se tornar independente novamente. Então, diz no versículo 1 que ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. O primeiro versículo é completo. Todos os outros 3 vai ser uma explicação.
O primeiro versículo já diz que ele vai entender tudo, já compreendeu tudo, e agora a gente vai ver como se deu isso. Versículo 2: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Aqui não quer dizer que ele fez um período de 3 semanas de oração, mas o período durou 3 semanas. Então agora ele está contando algo que Deus já deu a revelação. As 3 semanas já passaram, né? Daniel já orou, a resposta já chegou. Agora nós sabemos que ele passou 3 semanas exatas orando, e diz que ele, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. No primeiro capítulo, ele faz uma dieta, não comendo carne, não tomando vinho, não comendo os manjares do rei. Mas Daniel se alimenta com legumes. Aqui parece que vai se repetir. Não quer dizer que Daniel, aos 14 anos de idade, começou com essa dieta, e agora com 86 anos de idade, aproximadamente referente agora, ele continua com essa mesma dieta, porque senão, aqui não diria que ele ficou sem comer carne, sem tomar vinho. Então, a dieta daquele início do primeiro capítulo foi apenas nos 3 primeiros anos, para ele não se contaminar com as iguarias. Depois ele comia carne, talvez aí, tudo indica, porque agora com 86 anos está dizendo que ele ficou 3 semanas sem comer carne. Não há sentido falar que alguém não come carne se ele não come carne. Virar para um vegetariano e falar assim: não, ele não comeu carne essa semana, mas ele é vegetariano, ele não come nunca. Não é verdade? Não faz sentido isso. Então Daniel não era vegetariano. Daniel fez uma dieta durante 3 anos, abstendo-se de carne e de alguns alimentos ali do rei. Amém? Aqui tem 2 sentidos. Possa ser que Daniel tenha se alimentado da mesma forma que ele se alimentou no começo, coisa que eu duvido. Eu prefiro acreditar que ele fez um jejum total. Alguns comentaristas dizem que ele fez um jejum parcial. Então nós temos jejum de várias maneiras. Tem jejum que você não come e nem bebe nada. Comecei a jejuar quando acorda, né? E aí você vai, tem gente que diz que jejum a partir de meia-noite. A partir de meia-noite não posso comer nada, mas até 11 horas, 11h59 ele está enchendo o bucho, né? Diz que vai passar o dia todo de jejum. Aí quando ele acorda, já é lá para meio-dia, está quase na hora do almoço. Aí ele fala que jejuou a manhã toda, mas dormindo. Aí isso aí é dieta para fazer exame, né? Para fazer exame talvez sirva. Tem algumas dietas, alguns exames que falam só pode comer até 10 horas e não pode comer até fazer o exame. Mas se você passar a manhã toda dormindo, não tem problema nenhum para eles, né? Mas jejum é outra coisa. Jejum não é só não comer e não fazer mais nada. Jejum é oração. Porque se eu não comer e não orar, estou fazendo regime. O jejum, para ter efeito, como teve efeito na vida de Daniel e de muitos outros homens de Deus, aquele jejum que busca o poder e a autoridade do Senhor, é um jejum que é feito em sentimento, com o coração, com a alma. Quando você clama, quando você ora, quando você fala com Deus, quando você se quebranta na presença do Senhor. Amém? Então, jejum é muito mais do que apenas abster-se de alimento. É também
momento de oração. Então nós temos aqui, ele fala, ó, manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho. Há alguns comentaristas que dizem, quando ele fala que não comeu nada desejável, que ele não comeu carne, essa palavra carne já está englobando toda a comida. Alguns comentaristas trabalham com isso, né? Eu prefiro acreditar que ele estava em jejum total, mas tem todas essas linhas, amém? Por exemplo, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu já fiz jejum com uma alimentação por dia, uma semana de jejum com uma alimentação por dia. Eu sei que muita gente aqui já deve ter feito isso, 3 dias, 7 dias, eu já fiz até de 30 dias, só com uma refeição ao dia. Mas de nada adianta se eu não passar os 30 dias orando, se eu não passar os 7 dias orando, se eu não passar os 3 dias orando, seja a quantidade de dias que for, um dia, só de manhã, se eu não orar, é quase que não adiantou muita coisa. Jejum, ele vai potencializar a oração, amém? A sua oração vai ficar potencializada, mais forte, mais poderosa, à medida que você fala com Deus, conversa com o Criador, se coloca na sua presença. Ele vai derramando graça e poder sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz aqui, não comeu carne nem bebeu vinho. Ele pode ter bebido água? Pode. Existe o jejum de Moisés, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber nada. Como isso é possível ao homem? A presença de Deus, eu acho que alimentava ele. Amém? A presença de Deus, estar ali diante do Senhor, conversando com Deus. Porque quando a gente chegar lá em cima, lá no céu, não vai haver mais comida. É a presença de Deus que vai alimentar o homem. Amém? Jesus esteve também orando e jejuando por 40 dias. Há uma diferença entre o jejum de Moisés e o jejum de Jesus. Qual é a diferença? Um não bebeu água e o outro bebeu água. Jesus bebe água, ele só não comeu. O jejum de Moisés, abstém-se de água e de alimento. Pelo menos é o que o texto não deixa claro, se ele bebeu ou não bebeu. Agora Jesus parece que a água não foi total, né? Mas o alimento sim, 40 dias sem comer nada. Eu não sei e nem aconselho alguém fazer isso, né? Tem que ser algo assim muito... É melhor ir aos poucos, né? Jejuar um dia, jejuar 2 dias, depois de alguns meses jejuar 3 dias. Acho que é muito complicado o jejum sem a oração, porque o que dá sentido ao jejum é a oração. É quando clamamos pela sua presença, quando clamamos pela sua graça na nossa vida. Amém? Então no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, e aí ele tem uma visão. Levanta os olhos e vê um homem vestido de linho, seus lombos cingidos com ouro fino, seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços espessos como bronze em chama, assacalado, e a voz como palavras de multidão, ou com a voz de muitas águas. Se a gente observar, alguns textos vão falar que quando Deus fala é como se fosse uma voz de muitas águas. Se a gente for para Apocalipse capítulo 1, nós vamos ter ali a visão de João. João vê Jesus ressurreto, glorificado. E quando João vê Jesus desta maneira, ele cai por
Ele tem uma visão, vê Jesus com os olhos como chama de fogo, né? Como a seus pés como latão reluzente. Então é como se fosse uma visão parecida com essa de Apocalipse. Há alguns escritores, alguns teólogos que vão trabalhar dizendo que Daniel viu Jesus aqui nessa passagem. Só tem um problema. Mais à frente, esse anjo que Daniel vê, ele não é forte o suficiente para enfrentar um demônio. E Jesus não tem essas dificuldades, nem como homem imagina como Deus, né? Então, não podemos colocar o texto como se fosse a presença de Jesus aqui, embora tenha várias características do Apocalipse. Uma das diferenças vai ser o rosto. Aqui nesse texto vai dizer que o rosto é como um relâmpago, mas no outro texto de Apocalipse vai dizer que o rosto de Jesus é como um sol em toda a sua força. Mas as características são bem parecidas. O que a gente pode absorver disso? Em primeiro lugar, a gente pode observar o que Deus quer dizer sobre ele na visão. Há uma visão, há uma mensagem, mas além da mensagem, há o eu sou, há aquele que fala-se muito daquele que está recebendo a mensagem, mas agora também está falando um pouco daquele que está entregando a mensagem. O mensageiro, o anjo, ele é um ser celestial. Por que o pastor leu Ezequiel? Porque Ezequiel também tem muitas palavras semelhantes a essa. Fala como que eles estavam como relâmpagos, né? A chama de fogo, dos pés como latão reluzente, como bronze em chama. Então vai trabalhar também um pouco das características. Então alguns vão trabalhar esse ser celestial como um querubim. Quais são as classes de anjo que existem? Anjo é tudo igual? Não tem diferença de um do outro? Tem diferença. Há um anjo, que é o Gabriel, que pela palavra diz que tem duas asas, embora a teologia trabalhe as asas como velocidade, e não simplesmente como asas literais. Porém a Bíblia fala e usa as asas com outro sentido a não ser de voar. Por exemplo, nós temos aqui um querubim, que no caso de lá no livro de Ezequiel que nós lemos, tem um querubim, correto? Nós estamos falando de um querubim. O querubim tem um rosto para frente, um rosto do lado, um rosto de um animal para o outro, mas a semelhança dele é de um homem. Mas o homem é como o semblante é de um homem, tem um rosto de um homem, né? Então, aqui tudo indica que possa ser um querubim. Satanás era um querubim, diz a palavra do Senhor. Satanás, antes, quando ele era Lúcifer, antes de ser chamado Satanás, a serpente, aquele que caiu, que foi jogado na terra, ele era um querubim ungido por Deus. Amém? Nós temos o arcanjo, no caso Miguel, que vai estar aqui no texto, é um arcanjo. Nós temos os serafins, lá de Isaías 6, eu vi as irmãs aqui falando, alguém falando aqui sobre Isaías. Nós temos a visão em que Isaías vê um serafim acima do trono de Deus. Ele vê o trono e vê os serafins. No caso do querubim, tem 4 asas, diz a palavra no texto de Ezequiel, que com 2 eles cobriam o seu rosto, o seu corpo, e com 2 eles voavam. Já no texto de Isaías, diz que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, seu corpo, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 eles voavam na presença de Deus. Eles não ousavam olhar diretamente para a glória de Deus. Aqui, esse anjo que vem trazer essa mensagem,
ele traz um pouco disso, daquilo que é a presença de Deus. Imagina os irmãos, se Moisés, com alguns períodos de oração, 40 dias orando na presença de Deus, quando ele descia no monte, pegava o rosto dele, o rosto dele estava brilhando. O rosto de um homem igual eu e você, 40 dias só conversando com Deus, só na presença do Senhor, só recebendo o mistério, só ali entrando na dimensão do nosso Deus, já fica com o seu rosto diferente. Imagina um anjo que ministra na presença de Deus, quando ele desce para fazer alguma coisa, e se Deus permitir a gente olhar como Daniel olhou e viu, pode ser que ele esteja comunicando um pouco daquilo que é Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus. Se um anjo se parece assim, quanto mais o Criador, o Deus eterno, como será a sua glória, como será a sua santidade? Diz a palavra que Deus diz: os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos com relação aos seus pensamentos. Meus pensamentos são mais altos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem algo para nos comunicar, algo para trazer ao nosso coração, algo que Deus tem reservado no céu. Diz a palavra do Senhor que ao coração do homem nunca subiu. Há coisas que Ele preparou para o homem que os olhos nunca viram, mas Ele preparou para mim e para você. Um dia nós vamos entrar nas nações celestiais. Eu já ouvi mais ou menos uma piada, uma questão cômica, que as pessoas vão falando assim: vem cá, falando só o nome de mulheres, atrizes, né? Cantoras. Fulana vai estar onde? No inferno. E ciclano? No inferno. E ciclano? No inferno. Então eu quero ir no inferno, que as mulheres bonitas vai estar lá no inferno, então eu vou lá para o inferno. É só as mulheres bonitas que não têm Deus no coração, né? Porque as bonitas que têm Deus no coração, ainda mais bela ainda, vão estar na presença do Senhor lá no céu. Alguns acham que o céu vai ser monótono, que o céu será um culto que nunca acaba. Se a gente não aguenta ficar 2, 3 horas aqui num culto, vai ficar a eternidade em culto. Não. Se você olhar as belezas das flores, tem diferença? Uma orquídea de uma rosa, de uma margarida. A margarida deixa de ser bonita porque não é rosa. Cada uma tem a sua beleza, cada uma tem o seu perfume, né? Se a gente for observar os pássaros, todos os pássaros são iguais. Tem bico, tem pé, tem pena, mas se você for observar, as cores são diferentes, o brilho é diferente. Se Deus fez na natureza tantas coisas que poderiam ser mais parecidas, mais preto e branco, mais cinzenta, e Deus encheu de cores, Deus encheu de animais diferentes, animais que fazem barulhos diferentes. Quanto mais a eternidade, a presença do Senhor, o seu trono de glória, aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, passar a sua eternidade. Vamos passar a eternidade tentando entender Deus, compreender Deus, ver Deus, e a cada dia temos certeza que Ele vai nos surpreender com a sua façanha, com o seu jeito, com o seu mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus glorioso, um Deus santo, um Deus poderoso. Aleluia. Então nós estamos aqui, continuando. Viu, teve a visão. O que acontece com Daniel? Daniel fica com medo. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Daniel teve medo ou não teve medo?
o anjo vai falar com ele bem assim, 2 vezes no texto: não temas. Ele estava com medo? Senão não falaria não temas, ainda mais 2 vezes, né? Então ele reitera: não temas, Daniel, você é um homem muito amado, louvado seja o nome do Senhor. Então, todos tiveram medo. A diferença é que Daniel permanece no lugar e os outros correm. Parece um pouco, nos faz lembrar Atos 9, quando o nosso amigo Paulo se converte, tem uma visão, e todo mundo, às vezes, aqueles que estavam ali na visão de Daniel não ouviram, mas tiveram um pavor no coração, tiveram um temor no coração, tiveram medo e fugiram mesmo, e se esconderam daquilo que estava acontecendo. Não sabiam o que estava acontecendo, não viram a visão, mas tiveram medo, temor. Nós temos agora a visão de Paulo. As pessoas escutam a voz, mas não veem nada, não veem luz, não veem nada, né? É um pouco de diferença, e às vezes dá esse medo, dá esse pavor. Daniel e Paulo. Ezequiel também teve medo, teve esse pavor. João cai de susto, diz a palavra que ele cai como morto. Dado essa grandeza da presença do Senhor. Será que é por causa do coral de domingo? Cantar, pregar e cantar de novo. Então Daniel está aqui, apavorado, com medo, e só vai aumentando. Quanto mais ele entra na presença de Deus, quanto mais o anjo se aproxima, quanto mais o anjo fala, quanto mais o anjo chega, ele tem medo, ele se apavora, a força some dele. Ele fala: eu estou quase sem força. Depois em outro versículo ele fala assim: eu estou sem fôlego, o ar está escapando das minhas narinas. Nós temos servido a um Deus que a literatura, que a televisão, que muitos têm pintado de maneira diferente desse Deus que Daniel está apontando para nós. Nós temos ouvido que Deus é um coleguinha, alguns chamam ele o cara lá de cima, alguns dizem que está um bom velhinho lá em cima. Mas aqui, mostrando só um dos seus mensageiros, é algo que traz pavor. É algo que traz inquietação, é algo que traz temor no coração, inflige medo. Mas queremos entrar na presença de Deus de qualquer maneira e tomar bênção de Deus, como se pudesse meter a mão no bolso dele e arrancar bênçãos materiais. Às vezes não queremos nos doar, não queremos chegar nele com temor, com tremor. A palavra de Deus disse para que a gente cale-se diante de Deus todos os povos, para a gente não se precipitar com palavras diante dele. Nós servimos um Deus vivo, um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus que fez os céus e a terra. Não é um Deus qualquer, não é uma imagem, não é uma estátua, não é algo que eu coloco em ti e escondo quando eu não quero, e coloco ele à vista quando eu quero. Aos olhos dele nada escapa, as nossas obras, nossas palavras. Ele contempla toda a terra, ele vê todas as coisas. Louvado seja o nome desse Deus infinito, desse Deus todo-poderoso.
Todo o poder está na sua mão. Às vezes o homem pensa que é alguma coisa, Deus ri dele, diz a palavra. E Deus ri dessa prepotência, dessa arrogância. Chegamos diante de Deus como quem está falando com um coleguinha. Queremos bater a mão e girar. Ei, se coloca no seu lugar. Você que é adorador verdadeiro, entra na presença de Deus, prepare o terreno para que Ele venha te visitar. Começa a adorar, a glorificar. Prepare o seu coração, porque pode ser muita emoção para você, se Deus vier visitar você. Diz a palavra que o homem não pode ver Deus sem que morra. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que impacta, é o Deus que transforma, é o Deus que muda a história, é Deus que se revela, que quer se revelar ao homem. Tal é a vontade de Deus se revelar ao homem, que o próprio Deus se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, estava conosco na terra. Essa é a vontade dele. Não podemos ver Deus, mas o Filho unigênito Deus deu para os homens ver. Olhamos para o unigênito do Pai e vimos a glória dele. E diz a palavra que a plenitude da divindade de Deus habitava corporalmente em Jesus. A glória de Deus, o poder de Deus sobre a vida de Jesus, como um homem que se relacionava com Deus por meio da oração, por meio do jejum. Louvado seja Deus. Jesus jejuava. Até uma das críticas dos seus discípulos é: por que os discípulos de João jejuam e os seus não jejuam? É porque eu estou com eles e não precisa não, mas vai vir a hora que eles vão precisar de jejuar. E quando chegar essa hora eles vão jejuar. E depois a gente vai ver Pedro jejuando lá em Atos, né? Então não jejuava só quando Jesus estava por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esta é a comunicação que Deus está trazendo nesta noite para ele e você. Essa glória de Deus, deste Deus santo, que requer de mim e de você temor. Não é para ficar com medo de falar com ele, é de não chegar de qualquer maneira, chegar com a vida toda em pecado e não reconhecer o seu pecado, que você pode chegar diante dele com o seu pecado, mas reconheça o seu posicionamento diante do jogo. O que você é? Um peão no tabuleiro? É um bispo? O que você é aí dentro do tabuleiro? Reconheça a sua posição. Reconheça que Ele é o Rei da Glória, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Compreenda que Ele quer te dar visão dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel 13, o anjo toca por 3 vezes. O anjo toca, versículo 10. No 8 ele cai desmaiado, sem força. No 9 ele está com o rosto em terra. No 10 o anjo toca ele e coloca ele de 4, de joelho e com as mãos no chão. E vai chegar mais à frente que ele vai falar no versículo 11: levanta-te e coloca sobre os teus pés. É assim que Deus quer. Há momento de Deus nos tocar, há momento que Deus nos quer que a gente cale a boca mesmo. Daniel vai chegar um momento aqui que ele não vai falar, ele não tem palavras, não sai voz. E o anjo toca, e aí as palavras começam a sair da sua boca. Isaías também estava ali,
E quando Deus se apresenta para ele fala: eu sou miserável, eu sou pecador, eu habito no meio de um povo impuro, de lábios impuros. Quando chegamos diante de Deus e que abrimos o nosso coração verdadeiramente, Ele mostra a sua situação, Ele mostra quem é você, e você fala assim: gente, eu vou morrer. Os meus olhos estão contemplando a glória de Deus, a presença de Deus, eu não posso ver, eu sou pecador. Quase todas as imagens, as revelações que temos na Bíblia, a pessoa se acolhe, conhece, verifica, observa: sou pecador, quem sou eu para estar aqui neste lugar? É assim que deveríamos entrar na presença de Deus todas as vezes, dependendo da misericórdia dele, todas as vezes. Para eu ficar de pé, para eu ficar vivo, eu dependo da graça dele, eu dependo da misericórdia dele, eu dependo do favor dele. Aleluia. Recandarabassuririandaramás. Oh, glória a Deus, aleluias. Aleluia. E Deus continua falando por meio do seu emissário: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já estava escutando a sua voz. Meu de Deus. Eu acho que já falei isso aqui nessa igreja, mas eu vou começar de novo e vou falar de novo. Vamos lá. É pedagogia, repetição. Os irmãos acreditam que em cima do banco que você está sentado, ou colocando a mão, ou na sua Bíblia, tem algum bicho? Você acredita? Eu não estou falando espiritual, demônio não. Você acredita que tem micróbios por aí? Mas eu estou bem bem, pastor. Lavei direitinho. Será que dentro da sua unha, se colocar um microscópio aí, não vai achar nenhum bichinho? Você acredita, mesmo sem ver, que existe um mundo de micróbios? Sim ou não? Sim. Às vezes você nunca viu o micróbio, mas você acredita porque está nos livros, porque os professores te ensinaram. Aqui tem um livro que diz que existe um mundo espiritual, um mundo invisível, que existe anjos, que existe demônios. Os pastores estão pregando, os pregadores estão anunciando, e tem crente que não acredita, mas acredita que tem micróbios ainda não. Há um mundo invisível, real, palpável. Com alguns mecanismos se consegue separar o DNA, fecundar um óvulo com o esperma, separar e pegar o espermatozoide e colocar lá dentro do óvulo. Mas eu não vejo o espermatozoide. Mas é possível fazer isso. Vamos crer nesse mundo espiritual. E o que você faz nesse mundo aqui pode impactar nessa vida futura sua, lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel orou aqui, nesse mundo físico, e se desenrolou uma batalha espiritual. O anjo mensageiro está dizendo: quando você iniciou a oração, eu desci para poder vir te trazer a revelação da palavra. Mas um príncipe da Pérsia, um demônio, em outras palavras, me impediu de descer. Eu tive que pedir ajuda. E Miguel, o arcanjo, desceu para pelejar com ele, e eu desci para te trazer a resposta, a revelação. Ah, o mundo espiritual, enquanto eu prego, há uma força querendo impedir que você escute a palavra. Somos seduzidos pelo
A gente acha que Deus não vai escutar, acha que Deus não se importa. Eu posso oferecer para Ele um culto meia boca. Eu posso oferecer para Ele metade da minha atenção, e Deus fica satisfeito. Eu já fiz muito, eu já vim na casa de Deus desta noite. Meu Deus. O que você fizer aqui neste mundo vai impactar nessa vida do porvir. Eu já falei com os irmãos aqui que teve momentos que os meus filhos começaram a fazer coisas diferentes, que não era bem aquilo que eu queria, e minha esposa também não, e a gente já tinha corrigido com aquela forma carinhosa, com a vara, conforme diz a Bíblia, mas não resolvia. Fazer o quê? Matar? Não. Dobrar os joelhos, jejuar. Porque enquanto eu estou aqui em jejum, nesse mundo natural, eu estou apenas sem comer, mas estou falando com o meu Deus. Deus escuta a minha voz, Deus vê a necessidade do meu coração, Deus vê aquilo que está acontecendo, a influência maligna, o que está acontecendo? Está repreendido em nome de Jesus. Desce o anjo do Senhor, debatia com aqueles demônios e manda. Há poder na oração, há poder nesta oração aqui. Parece que não tem ninguém ouvindo, parece que estamos sós. É mentira de Satanás. Continua orando, continua adorando, continua fazendo. Deus também vai fazer. Deus vai dar ordem aos seus anjos, ao teu respeito, ao respeito dos teus filhos, da tua família, e vai fazer acontecer o milagre. Receba como Daniel recebeu o toque daquele anjo e recebeu força. Receba, seja fortalecido nessa noite, seja cheio da presença do Senhor, e a plenitude do Espírito Santo venha sobre você, que você tenha ideais espirituais, que você tenha desejos espirituais, que você queira crescer espiritualmente falando, não apenas materialmente, não apenas no intelecto, mas que você possa estar com a sua vida eterna sendo preparada para entrar na presença do Senhor, do Deus eterno. Irmão Paulo veio. Remerecova, remereandarabás, recandarabás, show, reandarabás.